No vídeo de hoje faremos uma análise dos principais pontos de Vingadores Ultimato, os personagens principais, o enredo de cada um deles e as sequelas para os próximos filmes da MCU. Today we have a chance to take it all back. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Se você ainda não assistiu o filme e você não quer ter spoilers, salva esse vídeo para você assistir assim que você sair do cinema. E um conselho de amigo, corre para ver esse filme. No meu vídeo sem spoilers, eu falei que esse filme foi dedicado ao desenvolvimento dos personagens, principalmente dos Vingadores originais. Algumas histórias foram alteradas, outras foram encerradas. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. Vamos começar falando do meu Vingador favorito. A história do Capitão América chegou a um fim. Eu gostei muito da maneira como foi tratada a história desde o começo, desde o primeiro filme do Capitão América. Durante esses 3 filmes individuais e os 4 filmes dos Vingadores, a gente tem uma evolução do Steve Rogers, ele começando como um Zé Ninguém, que conseguiu entrar no exército, que conseguiu se tornar o Capitão América, conheceu uma mulher com quem ele se apaixonou, o grande amor da vida dele, ele foi congelado no tempo, ele ressurgiu na Terra 70 anos depois, ele perdeu as oportunidades que ele tinha com o amor da vida dele, mas mesmo assim ele continuou um amigo, ele continuou indo conversar com ela, ele continuou do lado dela ao longo de todos os filmes e se bobear, ele menciona isso em todos os filmes, que ele nunca teve a chance de dançar com a Peggy Carter. E aí no final desse filme ele conseguiu voltar no tempo depois de ter completado todas as suas missões, ele volta no tempo e ele consegue ter a dança com ela e viver uma vida feliz junto dela. Isso foi muito bacana. Nesse momento, quase que aquele suor masculino que saiu pelos meus olhos, assim, foi muito bonito. A gente não pode começar a falar do Homem de Ferro sem a gente mencionar um ponto muito interessante que foi o Doutor Estranho. No filme dos Vingadores Guerra Infinita, o Doutor Estranho viu milhares de previsões do futuro e ele disse que só em uma delas eles conseguiriam derrotar o Thanos. Agora no Ultimato, depois que todo mundo volta, o Tony Stark pergunta pro Doutor Estranho, fala assim: e aí, é nesse futuro que a gente ganha? E aí o Doutor Estranho responde pra ele assim: se eu te falar como é que a gente ganha, as coisas não vão acontecer, né? E aí em um determinado momento, né, um pouquinho mais pra frente, o Homem de Ferro ele olha pro Doutor Estranho e o Doutor Estranho olha pra ele e faz assim, tipo: vai lá, faz o que você precisa fazer que vai dar certo, né? E aí o Homem de Ferro vai, enfrenta o Thanos e acaba, né, ele estala os dedos, desfaz com o Thanos e o exército dele e por consequência acaba morrendo. Ou seja, o Doutor Estranho sempre soube que a única chance que eles teriam para derrotar o Thanos seria o Tony Stark se sacrificando em favor da humanidade, né? Então ele sabia disso desde do começo, né, desde a Guerra Infinita, e é por isso que ele fala assim: se eu te contar que você vai ter que se sacrificar, talvez você não se sacrifique. Normalmente em filmes de super-herói tem um erro que acontece que é um tanto quanto incômodo e é uma das coisas que faz com que os filmes de super-heróis sejam um pouco depreciados. E eu acho que esse filme conseguiu fazer muito bem onde a grande maioria erra. Os filmes eles criam umas premissas, eles criam umas regras e aí conforme o filme vai passando, chega um determinado momento que o filme deixa de falar dessas regras, eles fingem que as regras não existem ou eles vêm com a desculpa mais esfarrapada possível para dizer o porquê que eles estão quebrando as próprias regras. Por que eu tô dizendo que o Vingadores Ultimatos é excelente nesse tópico? Então a gente tem o Thanos, que era um ser sobrenatural, era um titã, ele era alguém extremamente poderoso desde o começo. Ele usou a manopla do infinito, ele usou as pedras do infinito 2 vezes e ele quase morreu no processo. Depois a gente vê o Hulk tentando utilizar as joias do infinito. Ele que é alguém já com toda radiação gama, ele já tem um corpo preparado, ele já é muito mais forte do que outros seres humanos comuns. Ele tentou usar a manopla do infinito, ele tentou usar as joias do infinito e ele quase não conseguiu estralar os dedos. Tão forte eram essas joias do infinito. Aí a gente chega no final do filme. O Tony Stark pega, estrala os dedos e o que acontece? Ele morre. O legal é que eles, primeiro, mantiveram as regras de que exigia uma resistência muito grande para utilizar as joias. E segundo, que eles não inventaram nenhuma coisa de última hora, não. O Tony sobreviveu por conta da armadura dele, que absorveu o poder das pedras, não sei o que. Não teve nada, usou, morreu. Nos filmes de super-heróis, geralmente o que acontece?
De duas uma. Ou eles começam a deixar em aberto, dizendo que o super-herói pode continuar atuando ou não, que talvez tenha uma continuação ou não. Ou eles simplesmente reiniciam a franquia e começam tudo de novo. Pelo menos nesse filme, eles encerram o arco do Tony Stark, a MCU vai continuar, o universo compartilhado vai continuar e agora a gente vai ter a ausência do Tony Stark. O que é muito interessante, porque a gente viu a história do Homem de Ferro, início, meio e fim. Thor nesse filme dividiu a opinião de muita gente. Muita gente já não vem gostando muito da pegada engraçadinho que os filmes do Thor ou o personagem do Thor vem tendo ultimamente. E teve muita gente que gostou, que prefere esses filmes mais descontraídos, esses filmes mais leves. Eu particularmente gostei muito do que eles fizeram com o personagem nesse filme. Ele sofreu um trauma como todos os outros e ele estava lidando com o trauma da maneira com que ele achava que era o certo. Eu nunca fui um grande fã, nem dos Guardiões da Galáxia, e também nunca fui um fã muito grande dos filmes do Thor. Mas eu gostei muito da combinação dos dois, e eu tô bem interessado para ver qual vai ser o próximo filme. Até o meu entendimento, até onde meu entendimento vai, o próximo filme é dos Guardiões da Galáxia, e eu estou entendendo que o Thor vai estar fazendo parte dessa equipe também. Eu realmente estou interessadíssimo em assistir os Asgardianos da Galáxia e ver como é que vai ser essa mistura futuramente. Cara, a gente precisa falar daquela cena da Viúva Negra e do Gavião Arqueiro. No filme, naquele momento que eu vi eles dizendo que eles iam pra Vormir pegar a Joia da Alba, eu falei, não! Quem que vai morrer é o Gavião Arqueiro, é a Viúva Negra. E o mais emocionante de tudo é porque eles já tinham essa história, eles já eram amigos antes. E aí se você tenta pôr de repente aí numa balança, você realmente vê que o Gavião Arqueiro seria o sobrevivente. Poxa, é uma cena bem pesada. Apesar nem do Gavião, nem da Viúva Negra terem um filme solo, eles terem a história própria deles, assim, contadas como foco principal, foram personagens que a gente aprendeu a gostar ao longo desse tempo, né? Eu não queria que tivesse essa história de viagem no tempo, porque normalmente quando isso acontece, você afeta a continuidade da história. Você acaba deixando as coisas um pouco mais confusas. Uma coisa é você planejar essa história com viagem no tempo desde o começo, que nem é o De Volta para o Futuro, e a outra coisa é você acrescentar isso no último filme de uma série de 22 filmes. Então, para evitar erro de continuidade, a Marvel optou por usar a viagem no tempo da mesma maneira que ela é utilizada do Dragon Ball Z. É uma teoria que diz o seguinte: quando você viaja do tempo, você volta para o passado para fazer alterações, você está ancorado naquele futuro. Então, se você volta e você faz as alterações, você está criando uma realidade paralela, mas quando você volta, você não alterou o seu próprio passado, você simplesmente modificou e criou uma nova realidade. É confuso, eu sei. Eu vou falar desse assunto com mais calma num outro vídeo. Com a estreia desse filme, eu tive que alterar um pouco a minha lista dos meus 5 filmes favoritos da Marvel. Em quinto lugar, a gente tem o Soldado Invernal, que foi um filme completamente diferente, era um tom mais sério, mais emocional. Em quarto lugar, o Capitão América e a Guerra Civil. Em terceiro lugar, o Doutor Estranho, um filme de origem fantástico. Em segundo lugar, A Guerra do Infinito. Eu sempre gostei muito de filmes que tinham esse final amargo, né? A gente pode pegar no Star Wars o episódio 5, que é o Império Contra-Ataca, e a gente também pode pegar o episódio 3, né? A Vingança do Sith. São filmes com finais assim extremamente amargos, eu acho que eles são muito bons, porque eles mexem com você de uma maneira que você não espera. Você espera que um filme de super-herói, um filme com uma história dessas, tem um final feliz. E quando não tem, ele te pega de surpresa, ele te provoca sentimentos que você não estava esperando ter. Então eu realmente gostei muito da Guerra do Infinito. E, em primeiro lugar, Vingadores Ultimato, o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Acho muito difícil a gente ter um filme, pelo menos nos próximos anos, assim, no futuro próximo, que supere a marca desse filme. E você aí, quais são os melhores filmes da MCU na sua opinião? Escreve aqui pra gente, fala quais são os seus 5 favoritos. E se vocês tiverem alguma dúvida com relação à viagem no tempo, põe suas dúvidas aqui pra gente, que no próximo vídeo eu vou estar falando bem mais sobre esse assunto e eu vou poder responder todas as suas perguntas.
E nessa semana eu vou estar postando uma lista com os personagens mais fortes da MCU no momento. Mais pra frente eu vou fazer uma análise mais completa com todos os easter eggs, análise das melhores cenas desse filme dos Vingadores. A melhor maneira para você ficar atualizado em todos esses vídeos, em todas as coisas que a gente vai falar, é se você se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha se você gostou do vídeo. Beleza? Valeu galera, até a próxima! Assista também a nossa análise sem spoilers do Vingadores Ultimato e nossas previsões para o próximo episódio de Game of Thrones.